Estamos começando mais uns 5 minutos de verdade. E hoje eu quero falar sobre. Dar uma lembrada, né? Eu sempre digo isso e eu gosto de enfatizar isso. Nosso tempo é muito curto, a gente não tem tempo de enfatizar tudo, mas eu queria que você se aprimorasse nesses temas, fosse buscar, fosse ver aonde veio, para onde foi, o que resulta em nossas vidas hoje. Hoje eu quero falar sobre a obra do Espírito Santo. Né? Muitas pessoas, eu vejo na minha própria igreja, muitas pessoas acham que o Espírito Santo é só para falar em línguas. Né? É só para batizar e falar em línguas. Né? E quando você vai para a Bíblia não é, essa não é a obra do Espírito Santo, não é só isso. É ele quem divide os dons. Né? Inclusive, as pessoas que acham que ele só batiza com línguas, tem um engano assim muito grande de achar que, que, o, que o Espírito Santo ele é dominado por homens, não é? Que porque a Bíblia diz assim que o Espírito é sujeito ao profeta. E aí a pessoa acha que manda no Espírito Santo, né? Não, fale em línguas agora. Não, é o Espírito Santo que batiza conforme a necessidade da igreja, tá bom? Nem todo mundo vai ser batizado em línguas estranhas. Se você nunca foi, não ache que você não seja cristão por causa disso. O importante é você ser batizado nas águas, que eu creio que quando você é batizado nas águas, você já é batizado no Espírito. Agora, o dom de falar em língua é uma consequência que o Espírito Santo vai decidir quem fala e quem não fala. É o Espírito Santo que decide. Não é o seu líder que decide se você fala em línguas ou não, tá bom? É o Espírito Santo que decide. Então, nós, desde o começo do cristianismo, o Espírito Santo é muito negligenciado, né? As pessoas acreditam muito em Deus, o credo vai dizer isso, né? Por exemplo, o credo cristão vai dizer, creio em Deus Pai, né? E aí vai descrever todas as potências de Deus. Creio em Deus Filho, vai descrever todas as potências de Cristo. Creio no Deus Espírito Santo, mas fica só nisso. Né? E foi assim por muitos anos isso. Né? O Espírito Santo ele é tipo assim esquecido, ele não é levado a sério. As pessoas acham um monte de coisa, mas não tem certeza de nada. Né? Até porque ele é espírito. Né? Então, a primeira pessoa a escrever algo assim, bem composto, com estrutura, sobre o Espírito Santo foi João Calvino. Né? João Calvino, 62 anos depois da reforma de Lutero, né? Ele escreve uns livros chamados Institutas. Né? E são 4 livros dentro de um. Né? Como tem livros, eu não sei se você é acostumado a ler livros, mas existem livros. Eu li, por exemplo, um livro Manual de Teologia de John L. Dag. Né? Ele tem 4 livros dentro de um, tem 8 livros dentro de um só. Então é assim. Os livros antigamente eram escritos dessa forma. E o livro de João Calvino, ele fala do credo de Deus, né? Creio em Deus Pai e tal, e aquela coisa toda. Depois fala do creio em Deus Filho e todas as potencialidades de Deus Filho. E creio no Deus Espírito Santo e fala de todas as potencialidades do Espírito Santo, que é a mesma do Deus Pai e do Deus Filho. Tá bom? Não é dispareado, não. Nós cremos na Trindade, mas é um único Deus só. Tá bom? É o único Deus. Só que ninguém cita isso. Né? Ninguém fala isso. Então, poucos homens se enveredaram para escrever algo relevante sobre o Espírito Santo. Né? Sempre são curas milagrosas, coisas assim, remendos, né? Mas para enfatizar mesmo a obra do Espírito Santo. Né? E para não ficar nas minhas palavras, eu quero ler aqui com você no livro de João, o Evangelho de João, né? As palavras de Jesus sobre o Espírito Santo. Só para você ter uma ideia assim do que João 14, Evangelho de João 14, versículo 16, diz assim: Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Não é em alguns momentos, tá bom? Não é só na hora que você está sentindo aquele frio na espinha, aquela coisa. É muito legal isso, não é? Mas
Não é só isso, tá bom? Como tem muitas pessoas também que acham que para você ter o Espírito Santo você não precisa sentir o frio na espinha, é só você pensar, você estudar, você... Então, as duas coisas são importantes, né? O John Piper, ele escreveu um livro chamado Sentir e Pensar, que é muito importante sobre isso. Tá? Então, não é um tratado sobre o Espírito Santo, mas é a importância de que você precisa sentir e pensar, estudar, não é? Sentir. Tem gente que só gosta de sentir, tem gente que só gosta de estudar. E tem que ser as duas coisas juntas, ok? E ele continua no 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o, o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, é o Espírito Santo que está em mim, tá bom? Eu não preciso sentir se ele está, não. Eu creio e ele está em mim o tempo todo, 24 horas. Não é? Se não fosse assim, o inimigo já teria me consumido. Que é o delírio dele, o sonho dele é acabar com a minha vida, desde quando eu estava ainda no ventre da minha mãe. Mas o Espírito Santo não permite. É ele quem não permite. E não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por pouco tempo o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Então, o Espírito Santo é isso. Ele é um holofote, não é? Vamos dizer assim. Ele joga o foco em Jesus. Ele representa Jesus. Ele mostra quem é Jesus. Ele estabelece o reino de Jesus em nossas vidas. É ele quem faz toda essa obra de redenção em nossas vidas. Se não fosse o Espírito Santo, não haveria igreja, não haveria cristãos, não é? Porque apesar das pessoas hoje estarem fazendo, querendo fazer esse papel, né? Eu vejo em muitas igrejas que as pessoas pegam as pessoas pelas mãos e saem arrastando elas pelo templo, aquela coisa toda. Mas isso tudo é balela, tá bom? Isso é tudo só mover humano, só coisa humanismo, só. O Espírito Santo é quem move, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que leva a pessoa ao arrependimento, é o Espírito Santo. Não é ser humano, tá bom? Não são as minhas palavras. Então, se você quer ter uma vida de cristã verdadeira, se envolva com o Espírito Santo. É ele quem pode resolver os seus problemas. Não é o seu líder. Desculpe eu dizer isso para você, tá bom? O seu líder, por mais que você o ame, que você o venere, que você o idolatre, que tem as pessoas até que idolatram os seus líderes, mas é o Espírito Santo que faz de você um cristão verdadeiro, uma cristã verdadeira, ok? Não se esqueça disso. Nós precisamos nos lembrar disso o tempo todo, que o Espírito Santo é quem faz a obra. Não é ser humano, não é na força do braço, não é no meu entendimento, não é porque eu quero, não é porque eu sonhei, não é porque eu senti no coração, nada disso. É porque o Espírito Santo é quem faz a obra verdadeira. Pode fazer outras coisas? Pode, mas só que não dura, não tem eternidade nas coisas que o Espírito Santo não faz, tá bom? Você pode estar fazendo um monte de coisa, mas são coisas passageiras, coisas banais, logo esquece, logo passa, acaba, né? São obras de palha, que logo pega fogo, ok? E aí, eu quero que você medite sobre isso. Busque o Espírito Santo. É ele que mora em você, é ele que te livra, é ele que te fortalece, é ele que te faz se levantar todo dia de manhã, é ele que te protege a noite inteira para o inimigo não te matar. É ele que te cura, é ele que te liberta, é ele que te faz ter entendimento da palavra. É ele, o Espírito Santo. Então, não faça nada sem o Espírito Santo. Eu vejo muitas igrejas, muitos templos, né? Muitos ministérios que decidem coisas e depois, vamos orar. Mas já decidiu. Tem que orar antes de decidir. Que nem lá no caso de Atos, quando os apóstolos foram orar para ver quem o Espírito Santo escolhia para ficar no lugar de Judas. Não é? Então é antes que ora, não é escolher depois. Eles não escolheram uma pessoa para ficar no lugar de Judas e depois oraram para abençoar a pessoa. Não. Orar para o Espírito Santo escolher. Por isso muitas coisas têm se perdido, né? Têm caído em descaso e até
vira zombaria dentro do meio cristão, por causa que hoje se esqueceu de valorizar essa pessoa maravilhosa, essa pessoa poderosa que é o Espírito Santo em nossas vidas. Eu amo ter o Espírito Santo morando dentro de mim e me orientando e me levando para todos os lugares que vou. Não faço nada, não tomo nenhuma decisão sem antes consultar o Espírito Santo, meu amigo. E não se esqueça, se você não é grato pelo que tem, não é digno de pedir mais.